Cristo ressuscitou, aleluia! Sim, verdadeiramente ressuscitou, aleluia! Queridos irmãos e irmãs, hoje nós queremos meditar sobre a liturgia do domingo da Ascensão. Nós sabemos que no 40º dia depois da Páscoa, Jesus subiu aos céus. Mas aqui no Brasil, ao invés de celebrarmos na quinta-feira, a Conferência Episcopal dos Bispos preferiu oferecer a todos os fiéis, não sendo a quinta-feira um feriado nacional, a oportunidade de celebrarmos juntos, de contemplarmos juntos, de colhermos juntos desse grande mistério da Ascensão a mensagem que Deus tem para nós, o que Deus deseja nos dizer com este evento, com este mistério da vida do Cristo. Rezemos e nos preparemos para essa meditação em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Espírito Santo de Deus ilumina a nossa inteligência e enche de amor o nosso coração, para que conheçamos os mistérios divinos, para que os acolhamos em nosso coração, para que os proclamemos com a nossa vida, com as nossas palavras. Amém. Nossa Senhora do Cenáculo, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, que maravilha, estamos celebrando então a liturgia da Ascensão de Jesus ao céu. Esse tempo difícil, de dor, de incerteza, de desafio, nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus, precisamos que ela seja como uma lâmpada, como diz o Salmo 118, que nos conduz pelos caminhos da vontade de Deus, na direção do céu. Pois bem, hoje celebramos a Ascensão, e aqui já seria muito interessante nós dizermos, né, a diferença entre ascensão e assunção. Tem gente que confunde as duas coisas. A ascensão de Jesus significa que Jesus, como Deus que se encarnou, ele tem o poder de, concluída a sua missão aqui na terra, de subir ao céu. Ele tem esse poder porque ele é Deus. Enquanto a Virgem Maria, sua mãe, nossa mãe querida, ela também conclui a sua missão terrestre, sendo levada ao céu. Não é ela, porque ela não tem esse poder de subir ao céu, mas ela é levada por Deus ao céu. Daí essa diferença, nós usamos o termo Assunção. E nós vamos ver na liturgia de hoje que a ascensão, esse movimento de subida de Jesus, ele não pode ser entendido sem outros dois movimentos. São sempre imagens para que a gente entenda, né, a grandeza, a globalidade do mistério do Cristo. O primeiro movimento é aquele da encarnação. Deus se abaixou, por assim dizer. Deus veio abraçar a nossa humanidade, se encarnando no seio da Virgem Maria. Deus, por assim dizer, desceu do céu. É uma imagem que usamos, mas que nos ajuda a entender um pouco da beleza desse grande mistério. Porque ele desceu, agora ele sobe. Não que, entendamos bem, não que enquanto Deus ele não tenha continuado no céu. A Trindade não ficou só com duas pessoas lá não, viu? Continuaram e sempre vão continuar, porque eterna é a substância divina, sempre as três pessoas. Mas o Verbo eterno de Deus, a segunda pessoa da Trindade, assumiu a nossa natureza humana e se tornou presente aqui conosco, esteve presente aqui conosco de um modo todo especial, de um modo novo, único.
durante toda a sua vida terrena. E concluindo a sua vida terrena, ele levou para o céu a nossa humanidade. Então, existe esse movimento, por assim dizer, de descida à encarnação, de subida à ascensão. Mas, como veremos ao longo da liturgia dos textos, vamos encontrar várias referências ao retorno de Jesus. Aquele que subiu ao céu um dia vai voltar. Jesus vai voltar de novo. Jesus vai, por assim dizer, descer do céu de novo para introduzir a humanidade, a terra, na sua glória. Nova terra, novos céus. Assim, tanto no Antigo como no Novo Testamento, nós encontramos uma expressão para dizer essa glorificação de toda a realidade pelo retorno de Jesus, a parousia, esse termo grego que fala dessa volta gloriosa de Jesus. Então, o movimento de descida, por assim dizer, encarnação, ascensão, parousia. Esses três movimentos nos ajudam a entender um pouco mais a nossa liturgia. E vejam que já na antífona de entrada nós temos as palavras dos anjos. As palavras dos anjos da primeira leitura dos Atos dos Apóstolos. Eles dizem: homens da Galileia, por que estáis admirados olhando para o céu? Este Jesus há de voltar, do mesmo modo que o viste subir. Aleluia. Então eles fazem referência a esse, eles estão olhando para o céu. Aquele que subiu, um dia há de voltar. Então nós estamos nessa expectativa, mas entre a ascensão de Jesus e a parousia, a igreja tem uma missão a cumprir. Já falamos disso. Oração da coleta. Ó Deus Todo-Poderoso, a ascensão do vosso Filho já é nossa vitória. É a nossa vitória? O que isso quer dizer? Quer dizer que ao subir ao céu, ele leva com ele a nossa humanidade. O Deus que se encarnou, se fez homem, o Deus que morreu numa cruz para nos salvar, o Deus que ressuscitou para nos dar uma vida divina. Deus se fez homem para que o homem pudesse ter uma vida divina. Ele sobe ao céu e ele introduz, por assim dizer, a nossa humanidade no céu. Agora a nossa humanidade está na glória de Deus e, como veremos mais adiante, sentado à direita do Pai, a nossa humanidade, esse Deus que se fez homem, reina o Deus homem. E nele a nossa humanidade também participa dessa sua autoridade real. Que bonito! Por isso nós olhamos para a humanidade de Jesus que sobe ao céu e reconhecemos a grandeza do amor de Deus, que nos amou tanto que nos oferece essa tão bela e magnífica vocação. Vocação a uma vida filial, vocação à eternidade, vocação ao céu. Nele somos vitoriosos. Fazei-nos, e aí vem, porque contemplamos isso e porque a liturgia de hoje serve para abrir os nossos olhos e o nosso coração para que contemplemos esse grande mistério com auxílio do Espírito, com auxílio da palavra de Deus, com auxílio do sacrifício da vida do Cristo Salvador. Nós, vejam bem, devemos exultar de alegria, fervorosa ação de graças, pois, membros do seu corpo, somos chamados na esperança a participar de sua glória. Exultar de alegria, fervorosa ação de graças, essa ideia vai ressoar de modo todo especial no Salmo responsorial. Festa, aclamação.
exultação. Mas se diz, porque nós somos membros do seu corpo, nós somos membros da igreja, que é corpo de Cristo, e essa afirmação se encontra na segunda leitura. Daí que nós aqui também, já na segunda leitura, posso antecipar isso, se fala que Cristo é a cabeça da igreja. Então a cabeça subiu ao céu. Cabeça, ele é como nós, porque ele é homem como nós. Levou a nossa humanidade para a glória. E nós nos alegramos aqui na terra, porque sabemos que a cabeça está no céu. E a cabeça no céu significa lá é o nosso lugar. E no céu a cabeça vai derramar sobre nós tudo o que nos é necessário. Vai nos oferecer a sua vida, o seu espírito. Vai nos oferecer tudo o que é necessário para que o corpo caminhe na direção do céu. Para que o corpo que está aqui na terra, né? Pensemos na igreja peregrina, a gente sabe que a igreja gloriosa, a igreja que já está no céu, é corpo de Cristo, ainda de modo mais perfeito, né? Mas aqui eu queria enfatizar a igreja peregrina, para que a igreja peregrina, que é corpo de Cristo aqui na terra, caminhe na direção do céu. Também suba por uma vida santa, coerente, em comunhão com o Evangelho na direção do céu. A liturgia de hoje tem sentido, nos ajudar a entender que nós devemos cultivar essa esperança, como diz aqui na coleta, a esperança de que nós temos que percorrer com os auxílios que a cabeça, que o Cristo, o vitorioso, o Rei, nos oferece, o caminho que leva ao céu. Nós também temos que fazer o nosso caminho ascensional, de subida na direção do céu, que é por graça, mas a gente tem que colaborar com esta graça. Primeira leitura, queridos irmãos. O texto começa fazendo referência a Teófilo, que é o leitor, assim como no Evangelho, Lucas chama o seu leitor, muito provavelmente, de Teófilo. É verdade que Teófilo pode ter sido um personagem histórico, é uma probabilidade, mas também é uma outra possibilidade, e as duas não se excluem, de que este nome também sirva para chamar, por assim dizer, todos os seus leitores, que ao lerem os textos são chamados a serem teófilos, ou seja, amigos de Deus. Podemos dizer, aquele que lê o Evangelho deve se tornar um amigo de Deus, mas os amigos de Deus amam ler o Evangelho. Então acaba se criando um círculo virtuoso entre ser amigo de Deus e ler o Evangelho. Um amigo lê o Evangelho, um amigo de Deus lê o Evangelho. Quem lê o Evangelho, como deve, à luz do Espírito de Deus, deve se tornar um amigo de Deus. Nós sabemos que Lucas, então, escreveu essas duas obras importantíssimas, o Evangelho de Lucas e os Atos dos Apóstolos, e que a junção entre essas duas obras, a conexão, por assim dizer, entre essas duas obras, é justamente o mistério que hoje nós celebramos, a Ascensão. Lucas valoriza muitíssimo a Ascensão. Por quê? Porque com a Ascensão, por um lado, se conclui a missão terrestre de Jesus. Jesus, que se encarnou, desceu do céu e que agora sobe ao céu, concluiu a sua missão terrestre. Morreu na cruz, ressuscitou, realizou tudo o que o Pai lhe tinha pedido. Mas, por outro lado, a Ascensão inaugura agora o novo tempo, aonde Jesus já não vai estar presente entre os seus discípulos, apóstolos, na igreja, como antes, como outrora. Uma presença, vamos dizer, histórico-física. Mas Jesus agora vai estar presente de um modo novo. Jesus que vai subir aos céus, Jesus vai enviar junto do Pai o Espírito Santo e vai estar presente de um modo novo, como vai dizer o final do Evangelho de Mateus também. Eu estarei convosco até o fim do mundo.
Ele vai estar presente através do seu Espírito, ele vai estar presente através das graças do seu Espírito, através dos sacramentos, através da sua palavra, através do amor, através dos ministros ordenados, através daqueles que mais precisam do serviço diaconal, amoroso. Ele vai estar presente através dos santos, dos religiosos. Inúmeras serão as presenças do Cristo entre nós, mas é um tipo de presença diferente daquela que os discípulos usufruíram, gozaram, enquanto ele esteve entre nós. Então, daí a importância da ascensão. Ela marca um novo tempo para a vida da igreja, né? Ela conecta, por um lado, ela une, ela é aquela fronteira, melhor dizendo, entre a vida terrestre de Jesus e a continuidade da presença e da missão de Jesus no mundo, que vai acontecer através da igreja, na igreja e através da igreja, por obra do Espírito Santo também. Então, no início da primeira leitura, nós temos uma informação muito preciosa que digamos, ilumina e nos ajuda a estruturar o nosso ano litúrgico. Lendo os outros evangelhos, não fica muito claro, os outros textos do Novo Testamento, não fica muito claro quanto tempo Jesus ressuscitado esteve entre nós. Nós sabemos que Jesus ressuscitou no domingo de Páscoa e no 50º dia de Pentecostes, houve o derramamento do Espírito Santo. Então, Jesus subiu ao céu aqui nesse intervalo. Aqui, nesse texto dos Atos dos Apóstolos, nos é dada a informação que foi no 40º dia, certo? Por isso, é um texto que nos dá uma informação histórica que influencia diretamente a nossa estrutura, a estrutura do nosso ano litúrgico. Então, no 40º dia, Jesus está, segundo a narração que nós estamos tendo hoje, que nós encontramos na primeira leitura, Jesus está em uma refeição com seus discípulos, com seus apóstolos. Aqui nos Atos dos Apóstolos, essa refeição é em Jerusalém, e aí ele faz uma promessa, né? Ele recorda a promessa que o Pai tinha feito aos seus discípulos por meio dele. Ele fala daquela promessa do Pai. O Pai prometeu enviar o Paráclito. O batismo com o Espírito Santo vai acontecer. E aqui eu tomo a expressão que se encontra no versículo 5º. Ou seja, Jesus recorda que vai se cumprir a promessa do Pai, que vocês já ouviram falar, e une essa informação àquilo que São João Batista dizia. Ele batizava com água, mas ele afirmava que no futuro, graças ao Messias, as pessoas seriam batizadas com o Espírito Santo. Então Jesus ele diz, isso vai acontecer daqui a alguns dias. E se nós pegarmos, digamos, o conhecimento que nós temos, graças a Lucas, então nós sabemos que isso vai acontecer no 10º dia. Vão ter 9 dias de preparação, como uma novena, né? E no 10º dia, dia de Pentecostes, capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos, esse derramamento do Espírito Santo, a promessa do Pai se cumpre. E aí a pergunta que surge é uma pergunta tipicamente judaica, né? Senhor, é agora que vais restaurar o reino de Israel? Parece aqui no texto que Jesus ele não responde diretamente a esta pergunta, né? Mas eu queria fazer a menção ao Catecismo da Igreja Católica, que fala da ascensão de Jesus quando explica o credo. Nós sabemos que Jesus subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Então, está conectada com a afirmação de que Jesus subiu ao céu, o fato de que ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E essa imagem que nós encontramos no credo, no fundo,
quer dizer que Jesus subiu ao céu e lá ele reina. Estar sentado à direita do Pai significa estar sentado no trono do céu. É ser rei, rei do céu e da terra. É assim que nós terminamos o nosso ano litúrgico, celebrando antes do advento, do início do novo ano litúrgico, a festa, né, a grande festa litúrgica importantíssima de Cristo Rei. Então ele sobe ao céu e lá ele está sentado à direita do Pai. Lá ele reina junto com o Pai, né? Ele é rei do céu e da terra, ele é vitorioso. Então vejam que quando eles perguntam, vai restaurar o reino de Israel? Eles ainda estão com ideias ainda ultrapassadas. Parece que eles ainda não entenderam que Jesus vem inaugurar o reino de Deus, ou o reino dos céus entre nós. E a subida dele ao céu é um passo importante nessa instauração, nessa abertura, nesse amadurecimento do reino de Deus para nós. Desse reino que Deus abre o seu amor e na sua misericórdia para toda a humanidade, né? Nós sabemos que esse reino, que já começou com Jesus pregando o Evangelho, né? Esse reino que está presente na igreja, como, ainda não de forma plena, mas que está presente na igreja, a igreja já é o início do reino, e ao mesmo tempo ela anuncia a plenitude do reino que virá. O reino será pleno quando Jesus voltar. E a gente volta àquela ideia da parousia. Ele que sobe um dia vai descer de volta, vai vir instaurar, digamos, a plenitude do seu reino, glorificando todas as coisas. Então, entre a ascensão e a parousia, a igreja ela recebe essa grande missão, né? Ela precisa, né, testemunhar. Ela precisa testemunhar. É o que nós encontramos mais adiante no texto. Jesus, ele depois disse, não vos cabe saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com a sua própria autoridade. Recebereis o poder do Espírito que descerá sobre vós, Pentecostes, para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, na Samaria, até os confins da terra. Ou seja, a igreja ela precisa ser testemunha de Cristo pela força do Espírito Santo em todos os lugares, até os confins da terra. O que significa ser testemunha? Testemunha, ela viu, ela experimentou, ela estava ali presente, ela fez uma experiência que ela pode narrar. Eu vi, eu escutei, eu toquei. Isso é ser testemunha, né? Nós não podemos falar daquilo que nós não experimentamos. Como é triste a gente ver ou padres ou leigos falando de doutrinas ou de verdades teológicas que eles não experimentam. É por isso que a gente tem que ser homens e mulheres de oração, que vivem os sacramentos, que têm uma experiência com Jesus Cristo para podermos proclamá-lo, para podermos ser suas testemunhas no mundo. Papa Paulo VI, ele fala disso, né? O mundo está na sua Evangelium Nunciandi, uma carta encíclica sobre a evangelização, onde ele explica que evangelizar é anunciar Cristo aos homens. Ele diz que o mundo já está cansado, já não crê mais nos mestres. O mundo precisa de testemunhas, homens que experimentam, que vivem e que proclamam, né? Então isso é testemunhar, é experimentar e proclamar o Cristo a todos, até os confins da terra. Então nós vamos experimentar Cristo através da sua palavra, dos sacramentos, da oração, da comunhão fraterna, do serviço aos necessitados. Sim, nós podemos experimentar Cristo no pobre também, no doente, naquela pessoa que acaba sendo um instrumento de Cristo para visitar a nossa vida. Quem está com fome, por exemplo, e a quem nós damos um copo d'água ou um prato de comida
como o Evangelho de São Mateus, capítulo 25, recorda, né? E proclamar com toda a nossa vida, com tudo que somos, com tudo que temos, e a gente pode resumir isso com essa ideia: proclamar com a nossa vida e, quando necessário, com as nossas palavras. Ou seja, mais importante é com a vida, mas sempre que for necessário, também com o nosso discurso. Quando nós comparamos o início dos Atos dos Apóstolos com o final de Lucas, a gente vê que as duas narrações, elas se completam. Tem elementos, por exemplo, nos Atos dos Apóstolos, os anjos, que não aparecem lá no Evangelho de Lucas. E tem elementos no Evangelho de Lucas que não aparecem nos Atos. Então não é uma contradição, mas existe uma complementariedade entre as duas narrações, tá certo? Então quando a gente pega, por exemplo, no Evangelho de Lucas, como é narrada a ascensão, a gente vê que Jesus, quando está subindo ao céu, tem um detalhe importante: ele abençoa os seus discípulos. Então existe uma bênção nesse dia. Viver esse dia da ascensão, fazer memória desse dia, fazer memória desse mistério, significa entrar pela graça da liturgia, digamos, na essência do mistério, e acolher o que Deus derramou por meio do mistério na vida da humanidade. E essa é um derramamento que serve para todos os homens de todos os tempos e que todos podem acolher através da liturgia. Nós podemos receber essa bênção de Deus hoje. E se diz também que os discípulos, eles se prostraram e adoraram Jesus, né? Uma postura de adoração, prosquínesis, né? Se diz ainda adoração, ou seja, a importância da adoração, né? Que nós devemos ter no nosso coração, né? Aquele desejo de adorar o Senhor, esse Senhor que se fez homem, que morreu numa cruz, que ressuscitou, que subiu ao céu, ele é digno de adoração. E se fala de alegria, que os discípulos vão vão embora cheios de alegria. E o Evangelho recorda que eles estavam sempre no templo a bendizer a Deus, né? Bendizendo Deus. E aqui o desejo que nós temos de retomar nossas atividades, né? Públicas, eclesiais, voltar a participar da Santa Missa, estar no templo, por assim dizer, público da Santa Igreja. E neste tempo estamos, entre aspas, no pequeno templo da nossa casa, né? Vivendo esse, entre aspas, ser igreja doméstica, né? Mas isso não é, vamos dizer assim, suficiente para preencher o nosso coração. Deus nos chama a uma vida eclesial, uma participação eclesial sacramental, e nós sentimos falta disso. E é bom que nós sintamos falta dessa realidade que é essencial para a nossa vida católica, né? E os anjos também, né? Os anjos, agora já nos Atos dos Apóstolos, eles dizem: não fiquem só contemplando o céu, mas cumpram agora o que Deus pede de vocês. Ou seja, nessa expectativa do seu retorno glorioso, olhem para o céu, sim, mas não fiquem só olhando para o céu, parados, estáticos. Cumpram a vontade de Deus. E aqui é bonito a gente dizer que os cristãos, eles têm que ter esse coração voltado para o alto, como Santo Agostinho comentando, né? Digamos, o diálogo do início da oração eucarística recorda, né? Sursum corda, corações ao alto, se diz no início da oração eucarística. Ele diz: é assim que o cristão deve viver, com o coração voltado para o céu. Mas ao mesmo tempo, o cristão precisa cumprir a sua missão aqui na terra. Como os apóstolos vão, com o coração voltado para o céu, vão cumprir a sua missão árdua aqui na terra, para fazer tudo o que o Pai que Deus lhes pediu por meio de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Entendeu? Porque se nós não fizermos tudo o que Deus nos pede, quando terminar a nossa vida, pode ser que a gente não vá para o céu. Então,
ir para o céu, o caminho do céu, um caminho de obediência, um caminho onde nós escutamos e colocamos em prática a vontade de Deus, onde nós demonstramos o nosso amor por Deus de um modo concreto, cumprindo a sua vontade. Essa é uma ideia fundamental do Evangelho de São João, que está nos acompanhando durante essas últimas semanas pascais. Então não esqueçamos disso, tá certo? O Salmo, eu já fiz referência a isso, nos traz esse grande convite ao louvor. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta, né? Então é dia de festa hoje, é tempo de Páscoa, é tempo de festejar. Nós temos que fazer do domingo um dia diferente, não só ir à missa, mas o domingo precisa ser um dia em nossas casas alegre, não só todo mundo com cara de defunto, dormindo até não sei que horas, sem vontade de fazer nada, né? Mas o domingo precisa ser um dia alegre, um dia feliz, familiarmente, pessoalmente, um dia em que nós cultivamos a alegria, né? A Santa Missa é o coração dessa alegria, mas outras expressões podemos oferecer, né, dessa alegria. Podemos cantar músicas juntos antes do almoço, do jantar, pedindo que Deus abençoe, agradecendo a Deus por tudo. Podemos rezar o texto, cantar uma música a Nossa Senhora. Deve ser um dia de alegria, né? O domingo. E hoje, o dia da Ascensão, devemos celebrar especialmente por esse mistério que contemplamos. Porque Deus abre o céu para nós. Nós temos um Deus que nos ama no céu, que nos chama à eternidade. Somos bem-aventurados. Céu e terra festejam. Grande é a misericórdia de Deus. O Salmo fala da festa, fala de bater palmas, fala de cantos, de aclamações. Você deve ler o Salmo todo. Leia e veja os detalhes, quão bonitos são. Instrumentos musicais, né? Usarmos todos os recursos, né? Harpas, trombetas, né? Ou seja, dedilharmos, soprarmos os instrumentos com todo o ânimo. Devemos celebrar este dia. O Senhor se elevou, diz o versículo... daqui a pouco eu vou entrar no versículo 9, né? Mas o Senhor se elevou para que se manifeste que Ele reina sobre todas as nações. Estamos já tocando aqui nos versículos 8 e 9, que concluem o texto do Salmo que a liturgia nos oferece hoje. Porque Deus é o grande Rei de toda a terra, ao som da harpa acompanhai os seus louvores. Deus reina sobre todas as nações, está sentado em seu trono glorioso. Volta a ideia do rei. Ele subiu para reinar. Nós já comentamos isso. Segunda leitura, carta aos Efésios, capítulo 1, de 17 a 23. Paulo começa pedindo, orando ao Pai, que nos dê o espírito de sabedoria. Veja, o espírito que vai ser derramado no domingo que vem em Pentecostes. Que esse espírito nos ajude para que nós conheçamos todas as coisas, os mistérios, como eles verdadeiramente são. Só podemos conhecer os mistérios de Deus com a ajuda do Espírito. A luz do Espírito deve iluminar o nosso coração, e coração aqui não é só sentimento, coração dentro da visão bíblica até do Antigo Testamento, é o núcleo mais profundo da pessoa, é também o lugar das decisões, é o lugar da inteligência, é o lugar da vontade também. Então o nosso coração deve ser iluminado pela ação do Espírito. Sob influxo do Espírito, o nosso coração deve ser capaz de reconhecer a riqueza daquilo que Deus nos deu, da herança que o Senhor nos oferece. Você encontra isso no versículo 18. Qual a riqueza da glória que está na vossa herança com os santos. No versículo 20 se diz que se manifestou a força de Deus. Ele ressuscitou Cristo.
e o fez sentar à sua direita nos céus. Mais uma vez essa ideia do sentado, do reino, né, do Cristo. Como nós já dissemos que faz parte do nosso credo, né? Então ele está acima de tudo, Rei do céu e da terra. E no final do texto se diz: sim, ele pôs tudo sob os seus pés e fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da igreja, que é seu corpo, a plenitude daquele que possui a plenitude universal. Esse que é Deus, absolutamente Deus, e que se fez homem, ele é a cabeça da igreja. Nós somos membros do corpo de Cristo, somos membros de Cristo. E a cabeça que está no céu, como dissemos, por um lado, oferece tudo o que o corpo precisa para que o corpo também faça o seu caminho de ascensão, seu caminho ascensional. E por outro lado, a cabeça que está no céu, ela de certa forma atrai esse corpo, né? Ela oferece tudo o que o corpo precisa e ao mesmo tempo atrai com a sua força amorosa, encaminhando o corpo, né? Atraindo o corpo nesse movimento de subida, nesse movimento rumo à glória de Deus, ao céu. Então essa é uma ideia muito bonita. A carta aos Efésios tem essa marca, né, como a carta aos Colossenses, de apresentar essa relação entre Cristo e a igreja como uma relação entre o corpo, a igreja, e Cristo, cabeça. A cabeça, ela dá vida ao corpo, a cabeça governa o corpo, a cabeça, né, ama o corpo, é parte do corpo, né? E isso é muito bonito, porque nós entendemos com essa metáfora, com essa imagem que São Paulo usa um pouco mais da nossa relação com Jesus Cristo, que está sentado à direita do Pai na glória. E o Evangelho é o finalzinho do Evangelho de Mateus, neste ano A. Então nós temos Mateus 28, do versículo 16 ao 20. Mateus, ele já coloca a ascensão de Jesus por causa da estrutura teológica sua, específica, na Galileia, né? Mas a tradição da igreja, ela segue normalmente a indicação de Lucas, ou seja, muito provavelmente a ascensão aconteceu sim ali no Monte das Oliveiras. Existe inclusive um local onde se reverencia, né, vamos dizer assim, esse mistério, né, que hoje está, digamos, sob domínio de uma mesquita muçulmana, mas os cristãos que visitam a Terra Santa podem visitar essa pequena redoma que guarda o local aonde uma antiga tradição diz ter sido o local de onde Jesus subiu ao céu, né? Enquanto na Galileia não existe nenhum local que ao longo da tradição tenha sido indicado pelos cristãos como local da ascensão de Jesus, né? Então, muito provavelmente essa indicação geográfica de Mateus é uma indicação mais teológica do que histórica, né? Ele quer dizer que Jesus voltou com seus discípulos lá para onde tudo começou e de lá ele subiu aos céus. Bem, então o texto de Mateus, ele vai dizer que os 11 discípulos voltaram para Galileia, estavam com Jesus e nesse momento da ascensão de Jesus, eles se prostram diante dele num ato como lá em Lucas de adoração, de reconhecimento da grandeza ontológica de Jesus, do ser divino de Jesus. E depois Jesus se aproxima deles e lhes diz: ele que está ressuscitado, todo-poderoso, ele que venceu a morte, toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Vejam que aqui o ressuscitado
justamente ele diz aquilo que nós já tínhamos dito, né? Ou seja, ele tem autoridade sobre o céu e a terra. E aqui eu queria recordar que o termo autoridade a gente pode entender sim como, vamos dizer, o exercício do poder. Ele tem o exercício do poder, ele é o chefe, por assim dizer, mas muito mais do que isso, o termo autoritas também significa fazer crescer. A autoridade é aquele que faz com que os seus súditos cresçam, né? Então, o fato de que Jesus tenha essa autoridade, esse poder, está associado intimamente, né, a um serviço. Jesus, ele tem esse poder para nos ajudar a crescer na direção do céu, como nós já dissemos, fazer o nosso caminho ascensional também. Quando viram Jesus, então eles se prostraram por terra diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Tem esse detalhe que eu esqueci, né? E aqui a questão da dúvida, né? Vejam que também entre nós, muitas vezes nós cristãos estamos sujeitos à dúvida. Mas será que Jesus subiu ao céu mesmo? Será que isso daqui não foi uma invenção? Atenção, temos que ter primeiro muito respeito diante dos mistérios de Deus que nos são transmitidos pela Sagrada Escritura, pela tradição da igreja, nos são ensinados pelo magistério, que é a quem cabe a, vamos dizer, a autêntica interpretação da palavra de Deus. Mas nós também devemos pedir a Deus todos os dias, se possível, né? Reconhecendo que nós já cremos que a nossa fé existe, mas que ela não é perfeita, e por isso nós pedimos a Deus que faça crescer a nossa fé. Pedimos, Senhor, aumenta a nossa fé. Todos nós podemos estar sujeitos a vacilarmos na fé, né? A vacilos na fé, né? Mas devemos humildemente, então, sabendo dessa possibilidade, devemos rogar a Deus, pedir a Deus, suplicar a Deus humildemente que nos faça crescer na fé, para que esta fé nos dê, digamos, aquela visão necessária para reconhecermos a verdade nos mistérios da vida do Cristo, no mistério que é o próprio Cristo. Então Jesus, ele, logo depois, eu já tinha dito, mas repito, ele diz, ressuscitado, ele que venceu a morte, ele que é o Senhor do céu e da terra, toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. E aí Jesus confia aos apóstolos a sua missão. Vocês vão participar do meu poder. Jesus está confiando aos apóstolos, a Pedro e aos seus companheiros, a missão. E para que eles possam cumprir essa missão, eles precisam participar do poder que Jesus agora tem como ressuscitado. Então é esse poder de Jesus que Jesus concede ao Papa, aos bispos, para que eles continuem a missão dos apóstolos, assim como ele confiou, né, uma participação a este poder a Pedro e aos seus companheiros apóstolos, assim também ao longo do tempo, Jesus vai confiando uma participação ao seu poder ao Papa, aos bispos, em graus diferentes aos padres, aos diáconos e a toda a igreja, todo o seu corpo, ele que é a cabeça, para que a igreja possa cumprir a sua missão de ser testemunha de Cristo, experimentar e anunciar, proclamar, certo? Então essa é a missão. Se a gente observar bem aqui o modo como Jesus confere a sua missão, a gente pode reconhecer aqui a missão, né, de governo dos apóstolos, perdão, de santificação, batizai, né, todos os homens, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a missão de ensinar, ensinando-os a observar tudo o que eu vos ordenei, né, e também a missão de fazer discípulos, ou seja, de governar, de ser, digamos, mestres dos outros cristãos, a missão de ser pastores. Então esse é a tria munera, como se diz em latim, né, que apresenta, por assim dizer, um resumo da missão do Cristo, é um resumo da missão dos apóstolos, dos bispos.
eles têm que governar a igreja, eles são chamados a santificá-la através dos sacramentos e ensiná-la, ou seja, a anunciar a palavra de Deus aos homens, ensinar a verdade aos homens em matéria de fé e moral, principalmente. E aí, quando conclui essa missão, ele diz algo excepcional com o qual a gente vai ter, com essa frase a gente termina praticamente a gente termina o nosso comentário a essa liturgia, né? Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Essa frase vai ser retomada na antífona de comunhão, né, da nossa celebração de hoje. Mateus 28, 20. Eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Então essa presença de Cristo garantida na igreja, né, e através da igreja no mundo, é uma presença através da palavra, através dos sacramentos, é uma presença através da nossa própria vida. Cristo deve estar presente em nós, presente na nossa vida familiar, presente na nossa vida profissional, presente no nosso ministério. Então Cristo, ele quis continuar presente no mundo, na igreja, no mundo, através do seu Espírito, através dos seus sacramentos, através da sua palavra, de um modo novo. Então aquele que subiu ao céu, ele não nos abandonou. Ele enviou o seu Espírito e enviando o seu Espírito, ele está aqui conosco, presente, de um modo magnífico, de um modo... É como se fosse o ápice da presença de Cristo aqui na Terra, presente na Eucaristia. Então, termos a Eucaristia é termos o próprio Cristo, corpo, sangue, alma e divindade, recebê-lo, amá-lo, adorá-lo. Por isso nosso coração tem saudade da Eucaristia. Que essa liturgia, ela sacie um pouquinho a nossa saudade da Eucaristia, né? E nós terminamos com a oração de comunhão e fazemos ela agora, concluindo o nosso comentário em espírito de oração. Deus eterno e todo-poderoso, que nos concedeis conviver na terra com as realidades do céu, fazei que os nossos corações se voltem para o alto, onde está junto de vós a nossa humanidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que Nossa Senhora, Mãezinha de Jesus, nossa mãezinha, que ela nos ajude a acolher essa liturgia da palavra, deixar essa liturgia da palavra frutificar em nossas vidas, para que nós sejamos no mundo testemunhas do seu Cristo, do seu Filho, o Cristo que subiu aos céus. Amém.